Ladies and gentlemen, mais nada. Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigentes, não sermos piegas. Ser exigentes, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Sem Barbas na Língua e desta feita outro barbudo. Com outro barbudo, sim. É verdade. O grande Fernando Rocha, muito obrigado por teres vindo. Como é que está esta malta toda? Está tudo espetacular. Vieste direto do Porto, não é? Vim direto da capital do Império. Da capital, da Invicta. e estamos a gravar isto na quinta-feira da semana passada, que isto vai sair para a semana, porque vens aqui atuar ao Maxime, dar uma perninha. É verdade. E aproveitámos e juntámos aqui o útil ao agradável para ter aqui o... Cá estamos. É o segundo convidado do Porto que temos. Tivemos o Hugo Sousa já. Exatamente. O resto tem sido muito centralizado na capital. Não, já tivemos um algarvio também. Portanto, já e um brasileiro. E um brasileiro, é verdade. Já somos... Qual foi o brasileiro? Foi o Gregório do Vivier. Sim. O algarvio, já imagino. Sim, é verdade. Mas tiveste meio só. Sim. Aquele é pequenino, não conta bem como um. Não conta inteiro. E então, Hugo é que começa sempre estas conversas porque ele prepara cenas. Eu preparo cenas? Prepara cenas em casa. Mas se calhar vamos... Queres começar por algum lado? Ou nós temos perguntas dos patronos, sim, mas cá deixamos para o fim. Não, nós antes... No outro dia estávamos a falar, quando o Guilherme disse que tinha convidado, e estávamos a falar... dos diferentes estilos de humor, ou seja, as coisas que cada humorista escolhe fazer piadas, e ele estava-me a dizer que tu havia algumas coisas que tu decidias nos teus espetáculos, não gostavas de fazer piadas sobre determinados assuntos. O que eu te queria perguntar era uma piada que tu tenhas ouvido de alguém que tu reconheces que é muito boa, mas de um tema que tu não utilizarias no teu espetáculo. Deixa-me primeiro construir bem a ideia que tu estás a dizer. Ou seja, o que tu estás a dizer é parcialmente verdade. E eu não tenho nada contra nenhum tipo de humor. Não, isso foi como disse, exatamente. Sim. Não, com nenhum tipo de humor. Eu estava a dizer é que tu escolhes... E mesmo as piadas, por muito boas que sejam, se é boa, ponto. Aqui não há meios nem meio, mas a piada é boa. A única coisa que está errada, atenção, errada, claro, para a minha consciência e para a minha cabeça. Portanto, se para ti está certo, pá, parabéns, está tudo, segue a tua vida. Mas na minha cabeça o que está errado é os timings da piada em si. Eu vou-te dar um exemplo. Se formos os dois no meu carro, eu despistar-me, bater contra o carro contra uma parede, e tu naquele momento que te começares a rir, eu parto os dentes. Ali na hora, eu se calhar eu estou a ser violento e perdi a razão porque não devo bater às pessoas. Mas um gajo, acabei de destruir o meu carro, o gajo está-me a gozar, vai levar na boca, vai levar, não há volta a dar. Mas se passado um mês ou dois passarmos os dois no sítio do acidente, se calhar os dois já nos rimos do acidente. E lembras-te, porque já passou um mês, o carro já arranjou, já forçaram as feridas, já me recompus. Compreendes o que é que eu estou a querer dizer? Sim. Às vezes a cena ainda está a acontecer e a malta já está a vir com a piada. Pá, calma, deixa o corpo arrefecer, que o homem ainda é defunto, ainda não foi enterrado sequer. Percebes o que é que me faz? Sim, mas eu não estava a falar tanto do timing, mas por exemplo, eu estava a dizer isto por causa de uma piada que eu acho que até já falei aqui. Uma vez perguntaram à americana, à Sarah Silverman, qual era a piada mais horrível de humor negro que ela tinha ouvido. E ela contou aquela piada que vai um pedófilo e uma criança a atravessar um bosque, está de noite
E a criança começa, tenho medo, e o pedófilo diz, e eu vou ter que voltar a casa sozinho. Não é? Sim. E estou a dizer, se alguma dessas, ou seja, algum tema. Eu particularmente não gosto de pedofilia. Sim. É uma das coisas que não. Aqui ninguém gosta. Eu adoro pedofilia. Não é isso. Não gosto de piadas de pedofilia. Deixa-me reformular melhor. Eu particularmente não gosto de piadas de pedofilia. E por um simples facto, uma coisa muito simples e básica. Porque tenho filhos. É só isso, eu tenho filhos. Porra, eu estava a ver se conseguia meter o Fernando a contar uma piada que ele não conta num espetáculo e não estou a conseguir. Mas há várias piadas que. Mas há aqui... Eu vou-te dar vou-te dizer uma piada que eu nunca usarei na minha vida. Não é uma piada que gosto, não é um tema que gosto, assim é que é. Mas reconheço que a piada é muito boa. Que foi aquele sujeito que foi ao hospital e o médico disse: olha, o senhor tem cancro e Alzheimer. E ele faz 2 segundos de pausa e diz: vá lá, ao menos não tenho cancro. Porquê que estás a rir? Reconheço que a piada é boa. Sim. Reconheço que a piada é boa. Mas não faço usufruto disso para o meu estilo. Assim como se calhar vocês não usam o vernáculo e os palavrões e eu respeito. Claro. Mas há aqui uma coisa muito importante. Isto é que é fundamental. E o mundo da comédia, seja humoristas, seja consumidores, neste caso os ouvintes, quem vai ao espetáculo. Primeiro, acho que os humoristas são como mais bebidas. Tu gostas de gin, tu gostas de cerveja e eu gosto de whisky. E podes gostar de gin e de cerveja. Mas de gin, cerveja e de whisky. É isso que eu vou dizer, mas provavelmente eu que gosto de whisky, um sábado à tarde com o calor do caneco, antes quero uma cervejinha. Exatamente, sim. Assim como podem haver gajos que dizem assim: para mim o humorista preferido é o Rocha, imagina. Mas há um dia que ele prefere ver o Guilherme Duarte porque lhe está a apetecer. Porque naquele momento, já ouvi, vou mudar. Compreendes? Sim. Nós, ainda bem que há esta diversidade. Sim, porque assim, um gajo que só gosta do whisky, alguma vez quer chegar a um bar, olhar para as prateleiras e só ver o whisky? Não. O gajo tem que estar lá gin e vodkas e tequilhas e pronto. E só bebes o whisky, mas é fixe chegares ali e teres o poder de escolha. Compreendes o que eu estou a dizer? Sim, e até teres a oportunidade de provar coisas que nunca provei gin, mas deixa cá provar. Olha, até não mas é mal. O que é que tu achas que aconteceu ao Levanta-te e Ri? A malta no início lá sabia o que era stand-up. Sim, exatamente. A malta punha o telemóvel a despertar para ver o último gajo que só dizia anedotas com palavrões que ninguém sabia o que era stand-up. Mas depois apareceu um gajo muito fixe chamado Bruno Nogueira, com um estilo completamente diferente, e o pessoal que mudou. Disse: olha, eu até gostava da Rocha, mas agora aquilo é que é fixe. E começaram a consumir mais o produto chamado Bruno Nogueira, outros Aldo Lima, outros Nilton, outros por aí fora, e assim é que está certo. Claro, sim. E eu acho, e por acaso era uma coisa que eu ia falar e agradecer-te aqui para toda a gente que nos ouve ouvir, que era isso mesmo, que era, às vezes acho que há algumas pessoas que se esquecem da importância que tu tiveste, não só da influência que o teu humor teve, e para nós e que tem, mas também do facto de que se calhar se não fosses tu, nunca tinha havido Levanta-te e Ri, não tinha durado tanto tempo e não tinha voltado, porque não teria audiências. E portanto, mesmo as pessoas que não gostam do teu estilo de humor deviam agradecer-te, porque foi por tua causa que depois conheceram os outros. Agradecer-te, não é agradecer, não desdenhar. Não é isso, não é? Não desdenhar. É o que em ciclismo se chama o carro vassoura, não é? Que é o que vai à frente. Sim. E porque as pessoas, porque muito provavelmente, mesmo hoje em dia, duvido que se calhar o Levanta-te e Ri se mantivesse se tu não estivesses lá, porque acredito que sejas tu que dás ali, que puxas muito a audiência, não é? Guilherme, eu fico para o fim porquê? Para aguentar a malta toda até ao fim. Isto dito pela própria Zic, diz: o Rocha tem que ir para o fim, para a malta vai aguentando aquela cena toda. Sim. E não só, e fora o resto do trabalho que tu fazes, que és dos poucos da velha geração, permite chamar assim, das primeiras gerações, que dá espaço aos mais novos. No teu piso em pé. E se não fosse os mais novos, eu estava lixado. Sim, tu também vais beber daí, renovas-te daí. Estava a contar anedotas ainda, a falar do Tiburcio e da Baturbina. A malta que nunca viu os meus espetáculos ao vivo não sabe. Sim. Mas tu já assististe, e neste momento faço 1 hora de espetáculo
e faço 50 minutos de stand-up e os últimos 10 é que lá vem o Tiburcio, porque quero ser fiel a mim próprio. Sim. E As gostas de pessoas fazer, não é? E gosto de fazer, Claro. e dá-me prazer usar os meus personagens, e a própria malta está à espera de uma cena do São os teus Tiburcio, clássicos. Sim. Claro, e são os meus personagens, é a minha equipa. E já agora deixa eu fazer uma pergunta. Já alguma vez te fartaste de fazer essas personagens e tiveste que fazer só porque achavas que o público. Tu não querias, mas achavas que tinhas que fazer porque o público queria? Já te aconteceu isso? Não, todos os espetáculos há duas obrigatoriedades. Que não é obrigado porque eu tenho prazer, não sou obrigado a fazer. Pois era isso que já. Eu tenho prazer, mas se eu não fizer, eles cobram-me. Sim. Se eu entro e não começo com Ladies and Gentlemen, há barulho, logo. Então, Ladies and Gentlemen. Devíamos ter começado aqui também, por acaso. Já fazemos no fim, para pôr no início. Já fazemos. Ok. Se eu começo o espetáculo sem ser com Ladies and Gentlemen, eles começam a cobrar, o público. Porque eles querem gritar, mano. Porque eu só digo Ladies and Gentlemen. E às vezes o palavrão é dito por eles. Sim. E eles querem expurgar cá para fora. E às vezes fazes no gozo fingir que não vais dizer só para ver se eles começam. Nunca aconteceu, por acaso nunca fiz. Mas já me esqueci sem querer e a malta cobra. Sim. E ao fim, se eu faço stand-up e não conto nenhuma anedota mesmo sim. purinha, sacada da net, daquela sem autor, a malta fica lixada. Quer que depois eu pegue nessa piada e adapto aos meus personagens. A roupagem, ou o Tiburcio, ou a Rosa Peixeira, ou a Matumbina, não interessa. Depende da história e quem é a personagem que se encaixa melhor naquela anedota. Mas eles querem mesmo. E eu deixei de contar muitos anos anedotas do Tiburcio. E vou-te confessar porquê. Porque eu fumava e fiquei sem a voz fininha de gajo. E então eu evitava contar a do Tiburcio e mudava de personagem. Uma coisa que era para o Tiburcio passa a ser para o Tone, porque eu já não conseguia aquela voz fininha porque eu fumava. Agora deixei de fumar há 3 anos, ou 4, vai fazer 4 em dezembro. Eu faço 150 dias hoje, por acaso. Já E a ver se cheguei a essa foi uma boa prenda que tu deste a ti próprio. Vamos ver. Até agora, Acredita-me, é o que eu digo, é muito fácil, é só uma pessoa habituar-se a um constante vazio na alma. É só isso. Mas habitua-se ao vazio na alma e está tudo bem. Mas fizeste muito bem a ti próprio. Mas agora, pegando nisso do Tiburcio, e porque é um tema, acho eu, que está mais ou menos agora aí na moda, a cena do fazeres a voz do angolano, que é mais angolano no teu caso. Até era mais moçambicano. Moçambicano? Aquela cena mais arredondada. Okay. Não era mesmo mongolês? Não, era mais Moçambique. Mas sim. Eu digo africano, fica sempre no imaginário de cada um. Mas já traz, obviamente, ouvido críticas de que isso pode ser racismo. Eu não acho, obviamente, mas já traz ouvido, não é? Não, eu vou-te dizer. E eu gostava de saber, ou seja, porque a tal cena da ofensa, quando as pessoas ficam ofendidas com uma piada, que tudo pode ser ofensivo, não é? E eu acredito que até quem goste mais, que tu tenhas muito público negro, que se tu não fizeres isso, ficam mesmo chateados que tu não fazes. Eu fui o primeiro humorista a ir a Angola, mano, contratado por angolanos. Eles adoram o Tiburcio por 2 motivos. Primeiro, tem a chota grande. Sim, exato, sim. Tanto é logo o herói da história. Sim. Segundo, sai sempre bem da história. Exato. Não sabe como, mas o gajo sai sempre por cima. Sim. Portanto, eu nunca contei aquelas anedotas demasiadamente racistas e aquela cena de humilhar qualquer tipo de raça. Aquilo, o gajo era meio simplório, não era uma pessoa letrada, propriamente letrada, mas sempre das histórias saía dali herói. Agora, aquilo que eu te queria dizer, e por isso é que eu comecei a rir. Sim. Amigo, eu vou-te fazer um desafio. Eu vou-te mandar o link, isso deve estar no YouTube, ou procura Fernando Rocha CD1 ou CD2. Sim. Ou um ou outro. Deus me livre que eu hoje em dia conto as anedotas do Tiburcio que está no meu primeiro CD. Eu era preso, mano. Tu és maluco. Havia muito mais liberdade nos anos fins de 90, inícios de 2000. Muito mais liberdade. Ou seja, não é liberdade, não havia esta... Não havia internet para te chatearem a cabeça. Não havia os Facebooks, não havia os Instagrams, não havia nada disso. E hoje em dia tu sabes, dizes qualquer... Mas tu olhas para essas anedotas da mesma maneira? Postura, porque tu já gozas com a cena. Então eu curto muito a tua postura. Há gajos que afinam. O Menezes responde e fica chateado. O meu Francisco. E eu digo, Francisco, não ligas. Ele, eu fico chateado com os cheios, são burros, mano, não sei o quê. E tu lidas melhor com a cena. Tu gozas, ainda metes mais lenha para... Sim, para ver aquilo arder. Mas tu olhas para essas anedotas da mesma maneira que olharias na altura? Não, eu não a conto agora por um simples facto. Evolui.
Pronto. Acho que aquilo é... Não é só pela questão do que as pessoas acham. Nem sim. tem nada a ver. Alguma vez, meu amigo, no dia em que me preocupar com aquilo que as pessoas acham, eu não fazia mais nada na minha vida. Estava parado. Por falar nisso, quem é que são as pessoas que te fodem mais o juízo? Ou seja, da tua carreira, quem foi as pessoas ou o tipo de humor que te causaram mais problemas ou que te perseguem, entre aspas, na internet? Ninguém me persegue, eu ando para aquele sítio, mas a correr muito. Eu estou-me a cagar, alguém me persegue. Alguma vez, eu às vezes, por exemplo, vou fazer um vídeo a conduzir e a fazer o vídeo. E eu fico, pessoal, é só para vos informar que no domingo vou estar no Maxime. Pronto. E depois para assim, e para aqueles que vêm já dizer, Rocha, não se deve fazer vídeos a conduzir. Vou a fazer vídeos a conduzir sem cinto e insultar as pessoas. Vai-te foder, vai para o caralho. Pronto, agora escreve aí, vai-te foder. Tumba. Nenhum. Não há um que se queixe, porque eu já estou a atacar à nascença. Ou seja, aquela cena de o Rocha é ordinário e eu digo, sim, ordinário é o meu nome do meio. Estás a matar logo as críticas à peita. Dá gosto este gajo. Sim. Deixa-me. Vou-te dar um exemplo que não tem nada a ver com isto, mas que te vai explicar. Desde o momento que qualquer figura pública assuma a sua homossexualidade, e nós conhecemos alguns que já o assumiram, nunca mais ninguém lhes chateia a cabeça. Estás a matar ali logo à partida. Basta assumir assim, sim. Sim, a não ser o caso que sim. Sabe, ia dizer do José Castelo Branco, mas ele nunca se assumiu como homossexual. Sim. Ele nunca se assumiu, mas por exemplo, olha o pode Goxa. Não ser, sim. Olha o Goxa. Sim. Ninguém chateia o Goxa. Sim, podem fazer piadas, mas como fariam com outra coisa. Sim, ele caça a borrifar mas haverá quem diz, ou seja, quem não lhe diz se calhar na cara, mas diz nas costas. E era mais, se calhar, não no teu Instagram, não a ti, mas veres por aí. Estás a ver? Algum tipo de. Isso, não. Pois, também tens mais que fazer, não é? No caso do Goxa, se calhar, ele é mais vítima dos padrões dos casacos que compra do que propriamente da homossexualidade. Sim. Não é? Sim. E não precisa estar os dois assuntos ligados, não é? Ele não precisa, ele nem precisava de nada, basta aquele casaquinho para a gente ter matéria-prima para brincar. Sim. E ele aceita isso na boa. Sim, parece. Uma das coisas que o Guilherme tínhamos estado a conversar era da tua ética de trabalho, ou seja, da tua organização, da tua dedicação, das viagens. E depois, quando eu estava a ler umas coisas sobre ti, tu contaste uma história em relação ao teu pai, que se tu querias uma coisa, tu tinhas que trabalhar para ter essa coisa. Que era, e agradeço isso ao meu pai. Sim. E outra coisa que estou a dizer isto porque é engraçado, porque tu falavas da escola e dizias que a escola, como era a minha também, se calhar a tua, os jogos eram um bocadinho violentos, não é? O mato, ou não sei o claro. quê. Depois estiveste nos paraquedistas. Há na tua formação, pelo menos daquilo que eu consegui apurar, essa dureza que não é uma dureza má, estás a perceber? Mas é uma dureza de um gajo, ser gajo carapaça. Uma carapaça, exatamente. Quando olhas para trás, para esses anos todos, ou seja, para a infância, para a adolescência, para os paraquedistas, claro. O que é que tu olhas com que olhar? O que é que tu retiras disso? Olha, aquilo que eu retiro de tudo isto foi, apesar de eu não ter a melhor mala de ferramenta possível, porque eu não me formei, não fui doutorado, não tirei uma licenciatura na altura da escola, não é? Eu dei a volta de outra forma, que eu, em vez de botar uma parede abaixo com uma marreta, eu peguei no martelinho, que era a única coisa que tinha, mas tive que me agarrar à força para botar a parede abaixo como se fosse uma marreta, mas foi com o martelinho. Sim. Mas a parede foi abaixo na mesma. Ou seja, eu tive que aprender que o objetivo tem que ser cumprido independentemente da ferramenta que tu tenhas. Esforça-te. Já os paraquedistas deu-me um outro tipo de postura que eu acho que faz falta a esta geração do like. Eu chamo-lhe a geração do like. A estes miúdos novos que fazem tudo pelo like. Pronto. Mas estes, eu vou-te dar o exemplo. Quando atenção que eu não quero generalizar, mas é muito mais acentuado nesta geração do que na minha. Aliás, na minha não havia sequer. Não havia. Nem havia espaço para isso. Quando eu entro na SIC, estamos a falar em 2002, eu cruzei-me com várias pessoas nos corredores, que até ali eram os meus ídolos, eram as pessoas que eu admirava, outros não é? E, por exemplo, confesso que o humor do Camilo de Oliveira, do falecido Camilo de Oliveira,
não era propriamente o humor que eu gostava. Pronto, assim como há hoje, há pessoas que se calhar não gostam do meu tipo de humor e isso respeita-se. Sim. Pronto. Mas eu, quando me cruzava com o Camilo, era o senhor Camilo, tirava o chapéu e um respeito, estás a compreender? E à conversa com ele, bebi muito do Camilo de Oliveira, ensinou-me muita coisa. Esta nova geração é aquela do Eu é que sou, os outros são os cambada de velhos que já andam aqui e já estão a cheirar mal, não percebem nada desta merda, que o mundo teve congelado até à minha nascença. Portanto, esta merda teve tudo parado, tivemos todos freeze, ninguém se mexia. Quando eu nasci, o sol brilhou e descongelaram e esta merda não tem 2000 e... Agora é que vale a pena. Agora é que vale a pena, pronto. Mas vês isso mais nos humoristas ou mais no público? Em geral. Ok. Eu vejo isso nos novos humoristas, que eu é que sou e não respeitam os mais velhos, não estou a generalizar. Mas se perguntares a um mecânico que esteja a ouvir o teu podcast, ele vai dizer: é verdade, chegou lá agora um puto, tem a puta da mania, que ele é que percebe de mecânica e eu não percebo nada. E eu já sou mecânico há 20 anos e o caralho. E se perguntares à cabeleireira e à cozinheira e ao homem de detalhe, é assim, mano, é geracional. Mas também não há o síndrome de velho do Restelo, do pessoal mais velho achar sempre isso das gerações mais novas? Ou seja, a geração antes da tua achou isso de ti. Talvez haja, mas por exemplo, no meu caso, eu sou aquele gajo que diga assim, e que digo e fiz. Ouvi 2 putos novos a dizer-me, foi o meu filho que tem 20 anos e o meu cunhado que tem 23. Tu conheces os dois. Me disseram: pai, faz um canal do YouTube. E eu disse: este gajo está tolo, estes são malucos, estes dois, está tudo maluco. Agora, eu estava-me a imaginar a fazer o que faz o Ant com o pessoal, estou aqui. Pai, tente não rir agora. Aquilo é giro, mas é para o Ant, que é um puto. Sim. Bem, mas não é? Agora eu com 44 anos não ia fazer uma merda daquelas. E eu desvalorizei a opinião do puto. À velho do Restelo. Sim. Mais tarde fui ao ao programa do Rui Unas. Sim. Ao Maluco Beleza. E o Unas virou-se em direto e disse: olha, porquê é que não tens um programa do YouTube? E eu disse: pá, já os meus filhos me falaram nisso, não faz sentido. Mas faz, não é preciso fazeres o que fazem os youtubers, mas faz uma cena à tua imagem, à tua medida. E eu faço a viagem toda a pensar naquilo e cheguei a casa a virem para o meu cunhado e para o meu filho: vamos arrancar com essa merda, como é que se faz um canal do YouTube? E eles lá começaram a meter, e depois fiz uma cena tipo Levanta-te e ri. Sim. O Pissa em Pé, para quem não... Pissa em Pé, Sim. que está no YouTube. Aquilo começa a dar frutos e, pá, isto sou eu a pensar, e a mim ninguém me consegue tirar da cabeça, que o reaparecimento do Levanta-te e ri, para mim, foi fruto de verem que, afinal, o formato tem pernas para andar, porque o Rocha fez uma merdinha na net e está a rolar. Sim, e está a correr muito bem. Sim. Ainda hoje corre bem. Sim, com certeza que ajudou. Acho que isso ajudou muito. Todo o panorama no stand-up, não é? Muitos solos, muitas cenas esgotadas. Claro que sim. A ida também do Daniel Oliveira, que é um gajo que aposta mais na comédia do que se calhar outros diretores de... Mas foi precisamente a conversa que eu tive com o Daniel Oliveira, antes de tudo, que me faz pensar isto. Sim. Eu acredito que sim. E para quem não conhece, é um formato de Levanta-te e ri, em que tu divides aquilo por... Não é um programa inteiro, divides por comediante. Sim. É o programa inteiro para quem é patrono. Não sabia. Sim, Okay. está no Patreon. Não sou patrono, devia ser por acaso. Está no Patreon para quem quer ver logo tudo de uma vez e sem a publicidade. Pronto. Mas depois, quem não quer ser patrono, leva. Por exemplo, imagina que tenho quatro humoristas neste programa, que é gravado aqui. Sim. Ponho o primeiro 10 minutos, passado 2 dias ponho outro, depois passado uns dias ponho outro, e é dividido em parcelas de 10, 15 minutos cada um. Sim. E sempre com salas esgotadíssimas no país todo, não é? Sempre. E entrou para a história da comédia Rio Tinto, nacional, não foi? com o maior espetáculo de comédia deste país, com 20 mil pessoas. Onde é que fizeste isso? Rio Tinto. Não, mas que num estádio? Na rua. Não, ao ar livre. 20 mil pessoas. E estavam lá só para ver a comédia, não é um festival que também vão ver. Não, é que ou só a cena. Só para ver. A história é esta. Aquilo ia ser inserido nas festas da cidade, que é o São Bento das Pedras. E o presidente da Câmara disse: não, mano, então nessa festa de São Bento vai ter uma coisa chamada Pissa em Pé. Se calhar vou levar com as beatas, mano. Ele até é meu amigo, por ele está tudo. Mas, Rocha, isso és maluco. E eu disse: então fazemos isto fora das festas. Ele: então vamos montar o palco 1 dia ou 2 antes, fazes, e depois começam as festas a seguir. Pronto, e eu começo a anunciar
é nos mesmos sítios da festa, só que não é festa. E então aquela malta foi só para ver comédia, não havia mais festival nenhum, era mesmo só para ver a comédia. Portanto, era 20 mil pessoas só para ver aquilo. Não. Já que estás a falar disso, que é essa versatilidade de fazeres várias salas e ires a vários sítios no país e lá fora, faz-me lembrar um bocado as bandas que fazem tours, não é? Cada vez sempre fizeram, mas cada vez fazem mais, especialmente no verão. E uma das coisas que eu estava a ver é que o Fernando tem mais CDs e DVDs do que muitas bandas de música. Ele tem. E que mais vende, a certeza. Ainda para mais agora, porque as bandas já não fazem CDs, não é? Portanto, tem 7 CDs e 4 DVDs, não é? Mas eu queria te perguntar em relação a diz. Não, era só uma pergunta, que era, o CD saiu antes do Levanta de Ri? Sim. Muito antes. 3. Os 3, pois. Prata, ouro e platina. Porque eu lembro-me de ouvir as andotas e não ter uma cara associada. Ninguém te conhecia, a não ser se calhar fazias o lá no Levanta-te Rio Porto. que fez foi dar a conhecer a minha cara. Este gajo é que é o gajo dos Pois, CDs. porque os teus CDs já eram virais. Os primeiros virais. Não havia por aí, internet, não havia, mas sim, havia não é? pirataria. Havia. Sim, eu lembro-me daquilo sempre Onde é que passado, se já nem me vendiam? lembro. Provavelmente MP3, deram-te um disquete. CD escrito ou caraças, de Sim, certeza. Mas onde é que se vendiam os CDs? Então, os primeiros CDs foi puro agradecimento do dono do bar. O gajo contratou-me para lá ir. Eu fui lá fazer uma residência, era todas as quintas-feiras. Por isso é que eu faço. Eu tenho um carinho especial pelas quintas-feiras e o Piso sempre é feito às quintas, porque eu tenho um carinho especial pelas quintas-feiras. E acho que a quinta-feira é o dia da semana que já cheira a fim de semana. Sim. Não é? Depois, por outro motivo, eu prefiro as quintas-feiras porque eu consigo ter os humoristas livres. E se te contratar para o próximo Piso em Pé, se for sexta ou sábado, provavelmente a grande probabilidade é do teu agente dizer assim: já está vendida a data, já está ocupada. Às quintas, pode também acontecer, mas é mais fácil a malta ter uma quinta-feira disponível. E eu fui lá e o gajo consegui pôr o bar ao rubro. Aquilo era um bar de prostituição, mas daquela cena. Como é que se chamava o bar? O bar chamava-se Tic Tac. Okay. Quando era bar, mas antes de ser Tic Tac, era uma boate daquelas muito arranhosas, mano. Sabes aquelas gajas. De alterne. Mas de desatarracha o braço e tinha uma prótese na perna. E onde é que era? Era ali na zona de Madalena, Vila Nova de Gaia. Okay. E o pai dele, que trabalhava comigo na CP, ele era torneiro mecânico, virou-se para mim e disse: eu avisei meu filho para ele não se meter naquele bar, que eu já até lhe disse que era mais fácil abrir um bar de novo do que tentar levantar um com má fama. E é verdade. Sim. Não queres dar uma ajuda? E eu fui. Primeiros dias foi tenebroso, mas aquilo lá começou a levantar. Chegou uma altura, amigo, eu chegava atrasado e as pessoas a reclamar: então só agora. E eu no palco dizia: e depois foder, mas vocês estacionam os carros todos, eu tenho que estacionar o carro longe, depois tenho que vir a pé e estás a reclamar. Para a semana guardem um lugar para mim. Eu tinha que estacionar o meu carro, mas a 1 km, parecia uma romaria aquilo. Mas diz-me uma coisa: quando tu começaste a fazer as noites lá, já não era um bar de putas? Não, já era o bar. Não, porque isso era lindo no início. Não. O gajo, quando pegou naquilo, pegou e quis transformar num bar normal. E o só pai tinha, é que o avisou. Já tinha aquela fama, então. Pois era difícil tentar levantar a casa porque tinha sido um bar. E então de ele putas. depois pagou-te a gravação? Foi isso? Depois, para me agradecer, assim: vamos gravar aqui um CD. Foi o CD mais bem gravado até hoje que eu tive. Porque o bar era todo em madeira. A acústica era. Tu ouvias as gargalhadas das pessoas, parecia que estavam a rir-se ao microfone. Mas não. E depois fizeram esse CD e começaram a vender esse CD onde? Lá no bar? Só 1000. Ele deu-me 1000 CDs. Sim. Pagou, deu-me os 1000. E eu vendi os 1000 ali no bar. Acabou. Pois, o resto foi pirataria. Depois o país todo começou a ouvir aquilo, mas só havia 1000. E portanto. Depois veio uma editora. Isso foi em que é ano? espacial. 1900. Não. 2001? Não, 2001. Foi. Em 99 eu ganho o Retreat. Em 99 eu ganho o Retreat. Em 2000 começo a fazer. Eu não sei. 2000 ou 2001? 2001. Alex sabe. 2001. Pois eu estava no 11º, 12º ano. Eu lembro-me de estar mesmo. Porque eu estava fora e eu, tanto fora, não vivia cá, chegaram umas tuas coisas. Já não me lembro como, mas tenho a ideia. Estavas aonde? Estava nos Estados Unidos. Vê lá. E tenho a perfeita ideia de me chegar. Já não lembro se alguém me mandou. Em que cidade estavas? Nova Iorque. Boa. Vou lá em março. Pois queria. Olha, mas Sim, vamos falar disso. fixe. Antes da digressão internacional, vamos para a nacional, que é: tu corres o país de les a les, certo?
Pá, vais como tu dizes, vais a salas em cidades e vais à feira de... Sim, já fui fazer um espetáculo para uma pessoa. Sim. A sério? Conta-me lá isso. Sim, é o meu recorde de sala Conta lá, mais isso é pequenina genial. do mundo. Mas foi a pessoa que te contratou Ele vai dos 20 ou mil não, a um. ou não havia público? Não, foi o senhor, foi um senhor que me contratou, que era um senhor, pá, que era dono de uma empresa e que estava em debida, e que me ligou a dizer, o homem devia ter mais ou menos 45, 46 anos. Ligou-me a dizer, olha, o meu avô vai fazer 100 anos e ele pediu aos bisnetos para o ensinar a mexer no computador e ir ao YouTube só para ver vídeos teus. Portanto, o homem aos 100 anos aprendeu o que é um rato, um teclado e um monitor. Porque os netos punham aquilo. E ele queria ver, põe a rocha. E os netos, outra vez, anda lá e não sei pôr. E chegou a um ponto que ele disse, ensina-me a fazer para eu não ter que pedir nada a ninguém. E os putos lá ensinaram o avô a entrar no browser, ir ao YouTube, meter Fernando Rocha, não sei o quê, e ver os vídeos. E ele disse, pá, o meu avô gosta muito de ti, eu quero-te contratar. E eu disse, então, quanto é que cobras? E eu na altura disse, então vamos fazer um acordo. Eu não cobro nada com uma condição. Tem que só estar eu, uma cadeira e o homem sentado. O resto da família, opá, que esteja, aquilo era um jardim, era na casa do gajo, que esteja afastado. Só quero estar eu e ele, os dois sentados a contar anedotas um ao outro. Quem tiver a ouvir, mas não quero ali ninguém, só eu e ele, mais ninguém. E pronto, e fiz um espetáculo só para mim e para o senhor. Ele depois morreu com 106 anos. A pessoa que tinha morrido no dia depois. Morreu com 106. 6 anos depois. Mas foi o espetáculo mais pequenininho da minha vida. Ele já viste ele vai uma pessoa. Isso é brutal. Sim, filmado. Claro. É incrível. Mas olha, nessas viagens pelo... Eu uma vez fiz já para 2 pessoas, mas foi porque não havia mais público. Ninguém comprou o bilhete. Às vezes acontece, azares, olha, então, basta marcar um espetáculo num derby ou caraças, pá. Sim. Não, foi muito no nível, mas a história já conta foi no Porto, na Sala Latino do Sá da Bandeira. Sim. E éramos 5 ou 6, eu fazia stand-up há um mês, nem tanto. E fomos fazer na sala pequena e chegámos e estavam umas 7 pessoas, umas 10. E nós começamos e... Espera lá, isto não é o Nilton? Estava a ver o Nilton na sala principal à mesma hora. E nós não. E levantam-se tipo 6 e ficam 4 e tivemos que fazer ali para as 4. Eu já lhe contei essa história, é incrível. Nós pensávamos, bem, 10 pessoas aqui vão nos ver, maravilha. Não, só 4. E o Nilton, sem culpa de nada, coitado. Sem culpa de nada, coitado, e com a sala esgotada. E eu, quando fiz no Sá da Bandeira, depois na principal, e esgotei, foi abrir com isso, a contar essa história. E é uma cena, mas são essas é que dão calo. E faz parte da vida, companheiros. Não é tudo um mar de rosa. Mas olha, voltando às tuas tours pelo país de les a les, que tu deves ter mais contacto do que a maioria dos comediantes, do que o Guilherme e eu, não sendo comediante, com certeza tens do país real, ou seja, fora do eixo, Porto, Lisboa, canais de televisão. Já fazes isto há 20 anos, não é? O que é que tens notado? O que é que mudou nos últimos 20 anos no Portugal mais profundo, no Portugal que não aparece nas notícias, que não é falado nos jornais? Olha, há muita coisa que a gente podia abordar, mas a verdade é que, atenção, tudo o que todas as viagens que eu faço são todas elas uma aprendizagem, e retiro muita coisa. Há uma diferença muito grande entre as pessoas que vivem, por exemplo, na capital, não é só Lisboa, portanto, Grande Lisboa, vamos fazer aqui um raio mais largo. Também Martins. E comparativamente ao resto do país, que é, e isso vê-se muito bem, vocês podem ver isso no diretor da rádio, no diretor da televisão, em todo lado se sente, que é, a malta pensa, se a malta de Lisboa gosta disto, é o indicador de que o país todo gosta. E isso é o primeiro erro. As culturas são completamente diferentes, os hábitos são completamente diferentes, e é um erro achar, agora se é assim, mas eu só posso fazer uma coisa, se agradar ao público de Lisboa, já estou a agradar a 4 milhões ou 3 milhões, pronto, está bom. Ok, é uma forma de pensar. Agora, nunca pensem que isto é para toda a gente, é errado. E a diferença entre o público português e o público de fora é enorme. O público o imigrante, quando gosta de um artista, gosta dele até à morte. O público daqui é por modas.
Eu já tive gajos a pedir-me autógrafos e a tirar selfies, que vi comentários deles a dizer: o Rocha já deu o que tinha a dar, já está bem. Depois eu voltei com o piso em pé, já sou o maior outra vez. Sim. Estás a ver a oscilação? O público português é esta oscilação que estamos aqui a falar. Que países é que tu normalmente visitas? Com frequência ou onde já fui? Com frequência. Com frequência. Canadá, Estados Unidos, Alemanha, França, Holanda, Luxemburgo. Suíça também? Suíça, sim. Okay. Bélgica, não? Bélgica. E depois já os imigrantes, fui... dirias que os imigrantes na Europa são diferentes da comunidade norte-americana? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Quais é que são as diferenças? O público norte-americano compra um bilhete para ir ver um espetáculo, é um acontecimento e saem naquela noite com a melhor roupa e aquela cena é o máximo de glamour possível. O público que está na Europa compra o bilhete para matar saudades do país, para ouvir a falar alguma cena da cidade ou da aldeia de onde eles são, depois aproveitam para se juntar com os amigos, estar ali a beber copos, a conviver. O público da Europa já, a ida ao espetáculo já é mais do que só o espetáculo, é matar saudades. O norte-americano também mata saudades, é verdade, mas na Europa a malta em clubes. Por exemplo, eu vou aos Estados Unidos, já fui ao Ritz Theatre, no Canadá foi no Queen Elizabeth, ou seja, em salas de teatro. Não, é mesmo um espetáculo, pois, é pós-espetáculo. Na Europa, ora bem, mesas corridas, vamos comer e beber, portanto temos lasanha e temos coisa, e o artista. Metem um estrado na pipa e quem é o gajo? É o Rocha, pode ser, mas olha, mas não é o Rocha, é o Manel, pode ser também. Está tudo, a gente quer é conviver. E ouvi falar português, né? Ouvi falar português. E conversar uns com os outros e conviver, pronto, é um acontecimento mais, sei lá, mais para socializar do que propriamente ir assistir a um espetáculo. É isto. Estava a circular um tweet, não sei se viste isso, daquelas coisas que começam a circular durante um dia ou dois, em alguém que contava, isto por causa das histórias recentes de xenofobia ou da intolerância com estrangeiros, que os portugueses às vezes esqueciam que nós lá fora, durante muitos anos, e ainda, mas durante muitos anos, e eu tive familiares meus muito lá atrás, quando foram para a França, viveram os primeiros meses numa bidonville, portanto, conhece essa realidade, não é? Pessoas que iam daqui sem nada. Iam para lá a assalto? Sim, iam para lá na altura da ditadura e da via fronteira. E isso sempre me fez confusão, como é que num país em que não há uma família, é impossível haver uma família que não tenha um imigrante, para cima, para baixo, não é? Ainda há uma intolerância com os imigrantes cá, ou seja, nós esquecemos, o tweet dizia isto, às vezes as pessoas esquecem-se que os portugueses são os pretos de alguém lá fora. Não é? E quando estão em alguns países, especialmente mais a norte, não é? Uma amiga minha que viveu em França veio-se embora porque dizia: pá, já não aguentava as piadas das mulheres de bigode e ei, tu não tens bigode, não és como mais portuguesas que a minha mãe conhecia, não sei o quê. Sim, por falar nisso, houve um ouvinte, nós falámos da cena das minorias, de quem estava numa minoria para mandar mensagens para saber o que é que eles sentiam, e houve alguém que disse que era uma minoria em França, que era português, e que o ódio que recebia maior era de outras minorias, a dizer que o português trabalhava demasiado bem e lhes tirava trabalho. Isso é genial, isso é genial. Isso eu nunca tinha ouvido. Eu não, depois temos que ler a mensagem toda, mas sim, o gajo dizia isso. Mas como é que, ou seja, tu quando contactas com, tudo bem que é num clima de festa e se calhar é diferente, mas tu sentes que os portugueses lá fora às vezes também passam por aquilo que se calhar alguns imigrantes passam cá? Sem dúvida, mas isso não é só português. Se fores à Turquia, os turcos sentem a mesma coisa. Se for Marrocos, claro. Qualquer imigrante, especialmente quanto mais escurinhos forem, não é? Companheiro, vou dizer, como dizia o Einstein, há duas coisas que são infinitas: o universo e a estupidez. Se bem que o universo ele não tinha bem a certeza. Isto são palavras do gajo. Há sempre estúpidos, há sempre gajos xenófobos e racistas em todo lado. Mas é em todos os países. E claro que nós temos esses imigrantes. Agora, eu posso dizer, eu tenho familiares imigrantes, são primos da minha mulher que vivem na Alemanha, e todos os anos eles aparecem em minha casa na altura de verão. E uma vez combinámos uma tainada lá em casa, daqueles dias de churrascada, e mas falta picanha ou falta qualquer coisa, e o meu carro estava dentro da garagem, e o meu primo virou-se e disse: vamos no meu carro, com matrícula alemã. E atira-me a chave e diz:
leva tu, que tu é que sabes onde é. Eu pego no carro, meto-me, ele tem vidros fumados e eu a conduzir, Tem o símbolo da seleção atrás também? deve ter, e uma bandeirinha de Portugal à frente, Sim. deve ter o símbolo da seleção atrás. Tu não imaginas a hostilidade do resto dos condutores para comigo. Eu disse, foda-se, quando ando no meu carro não me acontece esta merda. E eu abri o vidro, então pá, olha o Rocha. Pois só, mano. As pessoas reconheciam, sim. Podes passar e tal, não sei o quê. Mas as pessoas eram hostis. Já andaste com um carro com matrícula estrangeira? Não. Então experimenta, mano. Um dia que tenhas um familiar ou um amigo, tu metes no carro assim, deixa-me ser eu lá. Que engraçado. E sente Só por uma matrícula, não é? Mas também. Só por uma matrícula. Mas não é vou lixar este gajo porque é imigrante ou porque é estrangeiro. Não, tem a é porque mania- há o preconceito que os gajos conduzem muito a mal cá. Mas também pode estar a ter a opinião viciada porque as pessoas cá deixam de pôr. São muito simpáticas para ti no trânsito porque te reconhecem logo. E podem ser especialmente Não, simpáticas. porque nem sabem quem é que vai no carro, não é? O teu também tem fumados. Um bocadito, não é muito? Sim. Um bocadinho. Ok. Mas há coisas que eu não entendo. Às vezes eu vou na autoestrada a 100 e tal, e estou a dizer 100 e tal porque estamos na rádio, não é? Mas às vezes é mais. E há gajos a passar por mim, Rocha, está tudo. E eu fico assim, estes gajos estão a conduzir a esta velocidade e a olhar para dentro dos carros. E a reconhecer. Eu não faço, eu vou concentradíssimo no Alcatrão a olhar para a estrada, não é? Sim. Os gajos não, vão olhar para dentro dos carros, não preciso. É para ver que é, ver que lá de ver o gajo rápido. Quero ver se é para picar, para fazer uma corrida na autoestrada. Olha, por fora em carros, houve uma história de que tu uma vez entregaste uma chave a um polícia que te queria multar. Como é que tu sabes isso? Hã? Como é que sabes Vi, isso? está na net. Está na net, onde? Tá. Foi alguém que Ele tem Não, fontes. não, está na net. Tu contaste essa história, se calhar não estás a lembrar. Que o gajo te mandou parar, não é? E estava a chatear. O gajo, eu saí de uma discoteca no cu do mundo à mão esquerda. Aquilo era uma tarriola, uma aldeia qualquer. Opa, que aquilo, no ponto mais de trânsito do dia, não é? Na hora mais de ponta, passam a carroça de bois. Estás a ver? Aquilo não passa ninguém. Era uma coisa. Claro, estou a exagerar, não é? Mas eu saio da discoteca eu queria ir para a esquerda. Mas para fazer isso corretamente, tinha que virar à direita, contornar uma rotunda que estava para aí a 100 ou 200 metros e vir outra vez para cima. Ora, se eu estava no meio do nada, às 3 da manhã, virei logo à esquerda. Eu cometi uma infração, certo? Daí está tudo bem. Mais à frente está uma bomba de gasolina que era daquelas na borda da estrada. Tinhas que enfiar o carro para dentro da bomba. Às 3 da manhã, fechada. Estava lá a polícia, mandou-me encostar, o senhor vai ser multado. Ok. E eu disse ok, pronto, fiz uma asneira, multo. E ele foi dar a volta ao carro, olha para o selo. Já eras conhecido nessa altura? Sim, já. Achas que ele te reconheceu logo ou não? Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Isso sem dúvida nenhuma. E quando a polícia me manda parar, eu tenho sempre duas opções. Ou o gajo não gosta de mim e vai-me tentar lixar até ao fim, ou então curte-me e sou safo e pronto, ok, vai ser mais tolerante. Pode ser um cadáver na mala que nem não vai abrir. Mas será mais tolerante, capaz de ser mais na tolerante. nossa infância, eu tenho a tua idade, havia muito aquele mito que se metesse uma nota de 5 contos no meio da carta, aquela carta que de antes que era dobrável, não é? Agora já não é. Que havia gajos que tiravam a nota e deixavam de ir embora. Sim. Mas pronto, está a fazer a história. E o gajo disse-me, eu disse, então multo. Portanto, eu quando vir para ele e digo, então multo, não era propriamente isso que o homem queria. Sim. O homem queria era ver o Fernando Rocha a rebaixar-se e a dizer, por favor, não me multe, pelo amor de Deus, deixe-me ir embora. E ele ficava, nossa, eu não lhe dei esse prazer. Ou até ver se tu eras daqueles que diziam, mas não me conhece, não? Tipo, a tentar usar a tua fama para te safar. Não me conhece, não sabe quem eu sou. Eu prefiro morrer à fome do que alguma vez dizer isso. Nem eu, nem os meus filhos. Isto por acaso é coisa que é a família toda. Jamais utilizámos isto. Nunca. É isso e pedir bilhetes de entrada aos meus colegas. Sim. Se eu quero ir ver o teu espetáculo, eu compro bilhete, mano. Eu não te vou bater. Só te vou pedir se eu chegar à Ticketline e dizer assim, esgotado. E eu, mano, está esgotado, arranjas-me uma entrada. Só assim. Sim. Fora isso, mano, eu compro bilhete. Mas podes pedir à vontade. Aliás, eu não convido sempre antes de tu comprar. Então vou-te dizer mas o que acho é que não que foste ver, não estavas lá. Uma vez a Eunice Munhoz me disse, a senhora Eunice Munhoz, nunca faças de graça a forma que tens de ganhar a vida.
Não dês bilhetes a ninguém, meu amigo. Se é teu amigo, eles compram. Não, mas às vezes tens prazer em oferecer. Está bem. Não é? Também ofereceste para eu ir lá aos 20 anos. As pessoas também exemplo. têm que ter prazer de pagar. Isso certo, sim. Acredita no quem estiver a ouvir, os amigos do Guilherme Duarte, não peçam bilhetes ao Guilherme, comprem, é disto que ele vive. Também são só 2 ou 3, não é? Mas então, o polícia estava à espera que Sim, e estava à espera e eu não cometi essa coisa que ele devia estar à espera. E eu disse, ok, faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho. O homem ficou bravo. Ele andou ali à volta do carro a ver no que é que podia pegar mais e não sei o que não precisava de mais, era multar-me pela merda que eu tinha feito. E virou-se para mim e disse, olha, multe não, isto não é assim. E eu, então, é que você não tem o selo do carro. E eu disse, olha, o carro tem 6 meses. Eu comprei-o este ano e, segundo me disseram na Mercedes, o carro, desde que é comprado, está 1 ano isento de selo. Só no segundo é que tem que comprar o selo. E ele fica a olhar para mim, não diz nada, afasta-se de mim, vai falar ao ouvido de outro colega que está do outro lado da estrada. Demorou ali, sei lá, uns 5 minutos. Veio outra vez. Multe não! Fica a saber que essa regra é só o primeiro meio ano. A segundo semestre já tem que ter o selo. Eu, se quisesse agora, apreendia-lhe o carro. Oh caralho, que ele fosse fazer. Opa, eu pego na chave, olha, a puta da chave está aqui, tenho o cachê ali no carro de não sei quantos euros, vou-me pôr no caralho e se faltar dinheiro a puta da culpa é tua, vocês são testemunhas, tchau. Por mandar. E o polícia atrás de mim, você não pode fazer isto, é uma bomba de gasolina, amanhã eles têm que abrir, estão-me a cagar, o carro é teu, siga. E fui a pé por ali fora e os meus amigos atrás, oh Rocha, tem calma. Depois lá veio outro polícia ter comigo. Dizer, aí, amigo, tenha calma, que você se abandonar o carro vai nos dar uma trabalheira que nós não podemos entrar dentro da sua propriedade. Amanhã a bomba de gasolina quer abrir, está aqui o seu carro no meio do caminho com as portas abertas, isto é uma grande peito, tenha calma. Ele, então, amigo, e o homem é que foi arrogante comigo, porque é que ele tem que fazer o trabalho dele. Passa a multa e acabou, porque é que estamos aqui a complicar? Eu cometi uma infração, ele passa uma multa e eu vou-me embora, pronto, é só. E ele, pronto, lá fez isso. Era GNR ou PSP? Já não me recordo. Deve ser GNR, não? Não sei. Não tenho que ter cuidado. Porque não me recordo mesmo. Temos que ter cuidado com a PSP, que estamos falando muito da PSP qualquer dia. Não, mas eu não me recordo mesmo se era PSP, se era GNR. Estou a brincar. Mas a verdade é isto. Não podemos generalizar, nem podemos dizer que é tudo igual. Mas, como disse há bocado, parvalhões há em todo lado. Claro. Há excelentes agentes da autoridade. Mas também há parvalhões. Claro que há, é como tudo. E sobressaem mais os parvalhões. Um gajo lembra-se mais dos parvalhões, né? Às vezes. Sim, fica mais para a história. Fica mais na memória. Fica mais na memória. Olha, nós se calhar vamos às perguntas dos patronos, vamos, não é? senhor. Vamos aqui, estamos bem, ainda temos 15 minutinhos. Vamos só aqui às perguntas. Algumas acho que já falámos. Queres que eu faça uma pergunta enquanto procuras? Está aqui. Não, está aqui. Então vamos lá. Vamos bem? Está tudo bem? Tá. Então, o Vítor Cruz diz: olá, antes de mais quero dizer-vos que são a minha primeira e única patronice. Já vos ouço há algum tempo e sempre achei que aquele episódio semanal sabia há pouco. Okay. Quanto ao nosso convidado, o Sr. Rocha, uma vez viu no Casino de Espinho e a cantarolar escada rolante acima. A minha questão é: aprecia uma boa sandes de queijo e marmelada? Obrigado e continuação de boas conversas. Não sei, é só uma pergunta de queijo e marmelada ou é alguma referência que já tenhas usado? Não sei. Okay. Pronto, então era Mas só... gostas de queijo e marmelada? Eu gosto. Queijo e marmelada é uma boa combinação. Falámos disso há bocadinho. Isso tem um nome, sabes que isso tem um nome. Não sei, se chegares a um restaurante para pedir queijo e marmelada, há um nome técnico para isso. Qual é que é? É Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, exatamente. No Brasil fazem goiabada e queijo Minas. Mas também é queijo. Lá não tem a marmelada, tem goiabada. Eu comia muito isso em casa dos meus avós na Guarda. Queijinho da Serra com marmelada caseira. Muito bom. Porque é realmente, ou seja, porque é o casamento perfeito. Sendo que não é perfeito porque o Romeu e a Julieta morrem no fim da peça, não é? Portanto... Isso também dá diabetes. E fica bom também, mais uma vez, na tosta. Sim. Porque derreta, fica fundido o queijo com a marmelada e parece nojento, mas é bom. Confia em mim. Vamos à próxima. Boas, a minha pergunta para o Rocha. Desculpa, mas o Fernando tem cara de gostar mais de uma boa sandes de presunto e queijo da Serra, não é? Sem dúvida. O Diogo pergunta: a minha pergunta para o Rocha é. Isto são aquelas perguntas que não sei, tu depois sabes se queres responder ou não. Qual é o humorista da nova geração que ele prefere e qual o que ele menos aprecia? Abraço.
Só vai dizer. Pá, prefiro nem responder, porque é aquele tipo de pergunta que o que mais gosto estão 2 ou 3 e o que menos gosto estão pai 500. Oh, amigo, infelizmente há muita coisa má, não é? Sim, eu também nunca gosto muito dessas perguntas. Fazem muito isso às pessoas. Qual é que gostas menos? E não sei o quê, porque nunca vem nada de bom dessa resposta. Repara, mas nunca fazem essa pergunta a atores, nem a músicos. E depois a pergunta é: e o que é que para ele é um humorista novo? Depois da nova geração, sim. Sim, e a pergunta que eu faço: tu consideras-te da nova geração? Sim, acho que sim. Eu não. Apareci nos últimos 6 anos. Mas eu acho que tu não és da nova geração. Tens 6 anos. Há gajos com 6 meses. Tá bem, sim. Mas não és da nova geração. Sim. Ok, mas isso tens que achar que esta já uma nova geração que eu está aí a acho que aparecer. já saíste do patamar da nova geração, a meu ver. Mas eu não considero. É só quase por exemplo, o que tu podes dizer é: se tu te destacaste há relativamente pouco tempo, isso é outra conversa. Por exemplo, o Carlos Vidal sim. destacou-se ultimamente, nos últimos 2 anos. Mas a carreira dele tem quantos? Mas ele já teve mais tempo, sim. Pois, sim. É da nova geração? Se calhar não. Sim. Compreendes onde é que eu quero chegar? Portanto, até aí. Pois, normalmente eu traço. O que nós podemos considerar nova geração pode ser subjetivo. Sim. É discutível, percebes? Sim. Para mim, nova geração é um puto que tem 2 anos de carreira. Isso é um puto de nova geração. E eu acho que tu já tens... com 1 ou 2 anos de carreira não tens ainda ninguém que se tenha destacado. Claro, a tua carreira é muito mais consagrada. Não é... Mas eu quando falo de nova geração não tenho nenhum problema que me considerem. Não acho que ainda não é. Ou seja, é só uma questão de quase diferenciar se tem mais tempo de carreira ou menos. Nem sequer ponho numa de. Tem visibilidade ao público ou é bom ou mau. Não... Então eu, comparado com o Hermano José, sou da nova geração. Sim. Já és da segunda. Não é, sou novinho, estou a estrear. Ou seja, o Camilo e o Raul Sonato que é a primeira geração. O Hermano a segunda. Não, a primeira deve ser para aí o Vasco Santana, o Ribeirinhos. Deve ser os primeiros. Vamos ao próximo. Pedro Duarte Neves Pereira, um patrono com 4 nomes, para ficarmos com o nome completo dele e podermos fazer trafolhices. Para quando uma coletânea daqueles CDs épicos de anedotas para aí do ano 2000. Era épico ouvir quando jogava Elifoot ao CM com o meu melhor amigo. Um abraço. Eu também jogava Elifoot. Também eu. Também jogava. Também. Muito Mas lindo é, houve jogar. Feito por um português, que eu soube há pouco tempo. Ouvir as anedotas não dele. sabia. Aquilo era feito por um português, soube há pouco tempo. Eu gostava de uma bola Lucunco. Lembras-te desse jogador? Não me O lembro. gajo marcava golos para caraças. Eu lembro-me que era o Leixões, muitas vezes, o Leixões, Sim. aquele era roxo e não me lembro, a cena do Leixões. E jogava CM menos. CM. Vamos então à uma pergunta. coletânea. Uma coletânea. Pá, acho que não faz sentido estar agora a fazer uma. A não ser que eu faça uma compilação dos meus CDs todos e que meta no YouTube, porque hoje em dia não faz sentido eu estar a lançar CDs. Porque a malta. Sei lá, mano. Mas fazer como fez, por exemplo, o Sinel, que tens uma pen que tem lá tudo. Em vez de ter CDs, fazes uma cena assim com tudo para vender exclusivo nos teus espetáculos, por exemplo. A pen já não entra no meu novo Macintosh, já não tem entrada para pen. Tens que pôr depois na mas cloud. Mas repara, Okay, não, mas apenas. Não, sim, perde-se. Não, mas espera, deixa-me dar o meu. Eu estou um gajo com 44 anos virado mais para o futuro do que para o presente. Mas deixa-me dar o meu contributo de comercial, que eu não tenho nada. Mas é que uma pen é um objeto. Ou seja, e se aquilo vier, imagina, numa caixinha com a tua assinatura... Sinel é o boneco dele. Pronto, tem uma pena. Sim, exatamente. eu percebo. Ou seja, aquilo pode ser vendido, oferecido no Natal, no aniversário. Há ali uma cena de memória, não é? Que pode funcionar. Até mais do que porque o CD. Porque o CD... Pá, já ninguém. Sim, CDs então computador não tem. CDs Sim, é que não já tem ninguém. entrada. A pena ainda tem, mas. A pena é uma coisa que depois de tirares fora da caixa é uma coisa tão pequenina que nem é o autógrafo vai valorizar aquilo. Vai parar no fundo de uma gaveta. É uma cena que na minha cabeça. Este senhor deve saber melhor do que nós como é que. Não faz sentido. Como é que se faz que não isso? faz sentido. Sim. Vamos ao próximo. Eduardo Lopes, patrono recente, mas admirador dos Três Barbudos há algum tempo. Café com ou sem açúcar? Sem, sempre. Eu é sem, mas às vezes a seguir ao almoço apetece um bocadinho docinho e ponho meio pacote de E açúcar. eu é só meio pacote. É. Não é sem, Agora, nem é com meio pacote. os puristas do café, ou seja, a malta, não é puristas do café, malta que percebe de café, e eu costumo ir a um café em que o café é todo XPTO, não sei o quê, explicaram-me uma vez, disseram, pá, não, isto não é por mania, é como, sei lá, meter pedras de gelo no vinho. Não é? Que há malta que embirra e que não deves porque aguas o vinho. E eles diziam que o açúcar, para quando tu gostas mesmo de café, és apreciador de café, o açúcar tira a qualidade do café. Foi o que eles me disseram. Não é? Mas ninguém bebe uma bica porque está a apreciar café. Eu vou-te dizer na minha... A bica não, agora aquele café é bom, sim. A bica é tipo shot, siga.
Estás enganado. Eu vou-te dizer, na minha opinião, tu deves beber o que te dá prazer, o que te sabe bem. É com 2 kg de açúcar, mete 2 kg de açúcar. Tem cuidado com o colesterol, mas de resto, o que te souber Nesse bem. caso É é o que deves com a fazer. diabetes. Os pacotes, porque ainda por cima os pacotes são 5 gramas de açúcar. Aquilo é. Já foram maiores. Depois E já era diminuíram. Era 8 8 gramas. Foi há pouco tempo. Teve que vir o Estado paizinho dizer: oh, meus gordos, tem que ser menos. Está tudo aí a morrer. Vamos ao próximo. Miguel Filipe, Fernando, algum conselho de como lidar com a inveja profissional? Como lida, está a tratar por você, como lida com a clássica inveja portuguesa? Cumprimentos. Lido muito bem. Fica aqui, Sentes isso? Acima de tudo? Sentes? É assim, eu sou um gajo. Ou seja, muito aqui mais focado. inveja Eu sou muito profissional, focado. Eu sim. sou muito focado nos meus objetivos. É muito raro eu aperceber-me que há inveja. Só quando sou mesmo obrigado a parar assim e dizer: epá, peraí, o que é que está aqui? E epá, pois este gajo está cheio de inveja. Sim. Às vezes acontece a perceber-me, mas a maior parte das vezes eu sigo o meu caminho e estou muito focado. Mas a inveja é, sem dúvida nenhuma, uma das faturas que tu tens de pagar por ter sucesso. Sim. Portanto, aquilo que eu digo a esse nosso ouvinte, Ao Miguel. Miguel, um dia que alguém tenha inveja de ti, estás no bom caminho. Sim. E, como dizia o meu falecido pai, nunca ninguém atira pedras a um cão que está morto. Portanto, se te atirarem pedras é porque estás vivo, meu filho. Posso só, boa. já que falaste do teu pai que falou de inveja, quando estava a ler algumas coisas sobre ti, houve 2 coisas que sobressaíram. Uma era tu dizeres que se algum dia tivesses roubado alguma coisa, o teu pai era a primeira pessoa que ele ia para a polícia a dizer: olha, desculpa lá, mas este sacana roubou. E depois disseste uma frase que eu gostei, que é: as pessoas confundem muitas vezes bondade com fraqueza. Sim. Pelo que eu li e as entrevistas vi sobre ti, para ti é importante ser um gajo decente, ou seja, uma questão de honestidade, de Muito poder importante. sair à rua e ter a cara limpa. Sim. Por outro lado, como tu dizes, as pessoas confundem bondade com fraqueza. Quem vai assim pela vida tem alguns amargos de boca. Não, o que eu digo e quando Ou seja, o que eu estou a dizer é, quando tu queres ser... Já se quando- aproveitaram da tua Não, ou seja, bondade. o facto de tu seres há assim... uma linha muito fininha entre seres boa pessoa e seres otário. Sim. Muito fininha. Portanto, se fores boa pessoa demais e já passares aquela linha, já não és boa pessoa, já és gozado e és o otário. Olha o tono. O gajo é tono. Aquele gajo é otário. O papo aquele gajo. Queres ver? Olha, agora. Sim, sim. Estás a ver? Sim. Portanto, há uma linha muito fininha. E depois eu sou o gajo de polos do 8 e do 80. Estás a ver? Depois vem a minha aquela cena do paraquedista que resolve tudo à cabeçada e aos gritos e não sei o quê, passo-me na cabeça. É verdade. Depois a malta vem assim, afinal o gajo não é otário. Mas quando vem Mas também dizem, afinal não é boa pessoa. Mas essa, Yeah, linha, pois os essa, gajos linha, essa levam- linha que ele está a dizer é muito importante, porque eu lembro uma vez que trabalhava num restaurante, nós vendíamos tabaco, e chegou lá um homem e disse: olha, eu não tenho dinheiro, eu trabalho aqui perto, eu quero mesmo fumar, eu prometo que amanhã lhe trago o dinheiro do tabaco. E eu olhei para ele e disse: pá, eu vou dar um maço de tabaco a este gajo, porque se eu tiver, ou seja, eu prefiro confiar na pessoa e pagar eu amanhã o maço, porque é um maço de tabaco, não era um carro, obviamente, prefiro ser enganado do que eu desconfiar dele. Ele foi lá pagar. Podia não ter acontecido, não é? Claro. Estou a dizer, é essa linha. Já te aconteceu seres o gajo que diz... confia e depois. que sim. Sim, já me aconteceu. Ou seja, queres ser o gajo decente e honesto E as pagares pessoas por isso. abusarem Sim. sim, ainda há bem pouco tempo aconteceu isso, com o caso de uma coisa que aconteceu na empresa esta semana, que nem vou falar, não vou estar aqui a dar exemplos, mas aconteceu as pessoas confundirem a bondade com a fraqueza. E também Mas isso no contexto profissional? sim, ou mais pessoal? profissional. Mas também há outra coisa que eu também quero falar quando digo que as pessoas confundem bondade com fraqueza, que é, voltamos outra vez a exemplos da nova geração, portanto, e não estou a falar de humoristas, eu não estou a falar da geração, seja Sim. o que for, que há uma cena na cabeça deles que o serem humildes, para eles é estar a demonstrar fraqueza. E então eles preferem ser presunçosos. Tu vês os youtubers e eu é que sou bom e ostentadores e a humildade para eles é significado de fraqueza. Portanto, há aqui, compreendes o que eu estou a dizer? Sim. Portanto, há outra parte que eu acho que deve ser bem explícito, que a humildade, isto fala-te a voz da experiência, eu tenho 44 anos, a humildade
é uma chave mestra daquelas que abre muitas portas. Mas não achas que é preciso? Mas não achas que a filha da putice abre mais portas no meio, por exemplo? Não. Sabes Achas porquê? que não? Sabes porquê? Porque Achas que se calhar abre a curto prazo, mas depois pagas a fatura não mais é tarde. isso. Não sei. A humildade é mais. Demora mais tempo a abrir a porta, Pois. e quando morres, deixas um legado e és exemplo. A Isso filha sim, da sim. putice Isso sim. vai-se ser descoberta, passas a ser vergonha. Sim. Não é compensador. Não, eu acho que acima de tudo a humildade faz-te melhorar, não é? Sim. Reconheces que tens que melhorar. Claro, e quando e a és... humildade não é a falsa humildade. A Sim, isso humildade também é não é, horrível. ai, coitadinho de mim. Isso é presunção. Isso é presunção. Isso acaba por ser Sim. presunção. Mas eu por acaso acho que há filhos da puta, há sacanas bandidos que não pagam pelo aquilo que fazem. Sim. É verdade. Muitos não. É verdade. Acho que há Depende alguns. das pessoas com que lidam. Sim. Mas acho que há uns que passam pelos. Depende, há vezes que, por exemplo, eu posso dizer casos de assassinatos que aconteceram nas noites do Porto, que nós todos soubemos, que quando me disseram, olha, o fulano foi abatido a tiro, eu não fiquei admirado, meu amigo, estava-se à espera. Pois. É pá, pronto, correu-lhe mal. Pois. A filha da putice, se calhar ali não me correu bem. Pronto. Sim, esse já. Compreendo, mas é aquele tipo de coisa, é uma questão de tempo, porque a filha da putice não te dá frutos. E mais, depois de acabar o teu legado, e não precisas morrer, atenção, Sim, basta. basta encostar as botas, Sim. e como acontece aos jogadores de futebol, atores, pessoas que se reformam. Não, és vergonha, passas a ser vergonha encostado a um canto, ninguém te dá valor, ninguém quer saber de ti, e isso acho que é uma merda, que não é bem isso que eu quero deixar Sim. de imagem aos meus filhos, aos meus netos, Não é? não é? Sim. Gostava dos meus netos um dia olhar para uma parede e dizer, aquele filho da puta daquele maluco era meu avô, cara. Em vez de entrar e fazer de conta, não conheço. Sim, não. Mudar o apelido só para neutro. Mas ao próximo. Patrícia Girão, queridos barbudos, obrigado por serem a minha companhia nos desenhos que faço. Nos desenhos que faço para ganhar a vida. A Patrícia Girão Gallery nas redes, olha, bom plug. Já desde que ganhei o livro do Guilherme no giveaway dos inícios do vosso Patreon, gostei muito. E querido Fernando Rocha, já te vi no Pisa em Pé especial de Natal em 2018 e 2019, na Afurada, e tens mesmo o melhor improviso com o público que já vi na vida, sem palavras. O que tens a dizer para quem tem medo de se aventurar por um caminho fora do convencional, escritório das 8 às 5, e seguir uma paixão que tenha, quer seja a comédia, a arte, como eu estou a tentar fazer, ou outra coisa que as pessoas achem que isso não é trabalho, não te metas nisso. Beijocas para todos aqui de Coimbra City. Olha, aquilo que eu digo, essa miúda está pelo discurso, não é uma miúda nova, deve ser uma miúda novita. Não consigo ver a foto, portanto não consigo discriminar pela foto. Mas deve ser uma miúda jovem, e então vou aproveitar para dar o meu parecer sobre a pergunta dela a todos os jovens. Aquilo que eu digo aos meus filhos é: mais vale tu receberes o ordenado mínimo e seres feliz toda a vida, acordares de manhã com um sorriso na cara para ir trabalhar, de que seres diretor de uma merda qualquer e que recebas 3 ou 4 mil euros por mês e vais fodido, completamente atrofiado da cabeça para trabalhar, perto de um esgotamento, com vontade de dar um tiro na cabeça. Portanto, se é o que tu já diz o velho ditado, faz o que gostas e nunca mais terás de trabalhar. Aquilo que eu digo é, o que ela gosta de fazer, ela que o faça, e que jamais os jovens fiquem num emprego que não gostam. Vais trabalhar, não gostas, despede-te. Podes fazer isso, porque é jovem. Agora, se disseres assim, mas eu agora Já tenho filhos, contas, há pessoas que dependem de mim. Sim. E até há jovens que são solteiros, sim. Mas que a família restante depende deles, sim. E esses prontos não têm a sorte de poder dizer, mas eu então vou dar um pontapé no balde e vou-me embora deste emprego. Portanto, a essas pessoas eu desejo-lhes a maior força do mundo e aguentem o barco, porque não se podem dar ao luxo de se despedirem. Sim. Agora, é ir tentando e experimentando em part-time, não é? Da vida, ou seja, tu podes estar a fazer uma coisa que gostas, mas sabes que só podes fazer 2 dias e nos outros 3 ou 4 dias vais para o teu trabalho, não é? Para ganhar o dinheiro. Claro. Às vezes, ou seja, a capacidade de sacrifício, não é? Eu concordo com o Fernando. Sim. Que é preferível de fazeres uma coisa que gostas. De fazeres uma coisa que não gostas, dá-te cabo da. Mas também é preciso saber que. Aceitar que há alturas da vida sim. em que todos nós, acho que todos aqui, nós já fizemos vários trabalhos, houve trabalhos que eu fiz e houve manhãs que eu me levantei para trabalhar, e eram coisas que eu não gostava, mas sabia que tinha que fazer aquilo para depois chegar a algum lado. Ou seja, é um sacrifício com recompensa. Certo, mas eu, por exemplo, fui eletricista e já tinha sido trolha. Não gostava de trolha e podia ir para marceneiro, não gosto, até encontrar. E eu gostava de ser eletricista. Depois encontrei isto, que gosto ainda muito mais do que ser eletricista. E depois tinha outra coisa.
e aqui vou pôr a minha modéstia à parte, eletricistas como eu e melhores, há muitos. Mas milhões. Eu não era nada bom. Não era particularmente o Cristiano Ronaldo Da eletricidade. não é? Portanto, não era uma cena que eu visse muito futuro. E não é? se hoje, imagina, se mudas de casa ou uma merda qualquer em casa, ainda fazes questão de ser tu, uma questão elétrica de ser tu a arranjar? Não, chama o eletricista. Chama quem sabe. Não, aliás, porque a eletricidade até é uma coisa que em 5 anos isto muda Evoluiu, tudo. pois, mano. pois. Agora há peças que eu olho para aquilo e Faz ideia. não faço ideia. Mas Então, pronto, aos jovens então é dizer isso, mas também é preciso que se rodeiem de pessoas honestas e que se eles não souberem cantar, que lhes digam. Sim. Não é? Claro, isso é verdade. especialmente cantar. Porque que é uma senão- coisa- Mas eu acho que a Eu primeira, trabalhei tanto depois, pá, mas às vezes. a primeira pessoa que sabe que não dá são eles próprios. Eles pá, não eu acho que há querem pessoas aceitar. muito- Eles não querem Pois. aceitar, mano. Será? Eu Não acho achas que há que é. pessoal que à volta toda a gente diz, pá, cantas aqueles que se vê nos ídolos às vezes, que se via, que chegam lá com. Pá, vê-se a desilusão Peraí, na cara. mas Não o que eu- canto bem. Mas, Como peraí, assim? Mas depois tu até podes estar a cantar mal. Depois e de te ouvires, não não é? sentir, mas depois de te ouvir. Pois é, pois é. Quer dizer, tu sabes apreciar os outros, não te sabes apreciar a ti. Se calhar nunca se gravaram. Estás a ver? Mas deram-nos ídolos e foram ver. Pois- Houve um sujeito que foi lá 3 vezes Pois, ou pois, 4. foi, lá é, que foi, ficou não foi? famoso, é, por aí. Que até ficou famoso É. por. Está forte, está. Está Está forte, forte, está. É. Cantei, Sei. ensaiei, dancei e agora vais com os pobres. Yeah. O mítico depois chegou a fazer uma publicidade e tudo, Foi. portanto valeu-lhe bem. Valeu-lhe Para bem. a TME, não é uma merda assim. Bem, David Gonçalves, boa noite a todos, enorme admiração pelos três. Humor negro. Não digo que o que mais gosto de ouvir seja humor negro, mas sem dúvida o Humanity do Ricky Gervais é para mim do melhor que já vi. Não necessariamente pelas piadas negras, mas principalmente pelo enquadramento e subtileza. Gostava de saber qual a posição do Rocha em relação ao timing e conteúdo das piadas. Um abraço a todos. Portanto, já falámos isso. respondi. Aliás, começamos com isso, não é? Sim. Foi logo a Portanto, já primeira sabem que se algum dia tiverem um acidente com o Fernando, Sim, sim. por favor, não façam piadas. Mas há bocado por acaso Mas estávamos a falar depois de eu disso. sair do hospital, convidem-me que eu vou, pago o bilhete e sento-me na primeira fila a ouvir as minhas piadas. Sim. Mas aí uma coisa que há bocado que eu queria dizer e depois passou, que era, eu percebo isso, a tua opinião, mas tu estás a encarar-te como vítima da desgraça. Ou seja, tu estás a dizer que a pessoa, imaginemos que é a morte de alguém, e tu estás a comparar isso como um humorista ir ao funeral e fazer a piada na cara dos familiares. Não estou a dizer que estás a comparar isso. Eu estou a dizer que, imagina, se tu me disseres assim, eu como comediante eu faço piadas com algumas desgraças. Imagina, se morre alguém, posso brincar com isso, mas era incapaz de ir ao funeral fazer piadas. Sim, mas eu percebo que estás a dizer. Eu parto do princípio, e às vezes que até pode ser, quando tu começas a aumentar a visibilidade de um princípio errado, eu parto do princípio que as pessoas envolvidas na tragédia ou na morte não me vão ler. E agora, com a cena do Kobe Bryant, eu fiz uma piada, nem era com a morte, mas eu tinha o tema, mas a piada era outra. Epá, eu sei que os familiares do Kobe Bryant não me vão ler, não é? E então, ok, não estou a contar a piada a quem está a passar pelo sofrimento naquele momento, não é? Pelo menos é assim que eu vejo. Há uma coisa que tu tens que ter noção. E tens. Porque tu não és lerdinho. Tem dias. O Guilherme Duarte a dizer uma coisa não tem o mesmo peso que o Zé Manuel da esquina. Tu tens noção disto, ou não? Sim, tem um megafone diferente, sim. Tens um megafone muito maior. Sim. Portanto, automaticamente, ao teres esse megafone, e automaticamente cai-te em cima dos ombros mais responsabilidade. Não podes dizer. Mas a minha liberdade de arriscar tem que continuar a mesma. Não podes ter aqui no microfone para os miúdos, chavalos de 5 anos, fumem droga, que é espetacular. Não podes fazer esta merda. Não, esperem pelo menos até aos 15. Esperem até aos 18. Compreendes? Se o fizeres dentro da comédia, podes, mas se deres isso como conselho. Claro, não, mas isso eu grave, percebo. não é? Aí Pronto. sim. Automaticamente, tu sabes que ao brincares com a morte de alguém, vai haver pessoas a ouvir. E que Sim. aquilo que é aqui a base de tudo. Há um ditado do mestre da comédia, do nosso mestre, que é o Chaplin, que diz: a minha dor pode ser motivo de gargalhada. Contudo, eu não tenho o direito de causar dor a ninguém para fazer rir as outras pessoas. Pois, mas é aí que nós discordamos. Mas é aqui que eu bato. Porque de certeza que há pessoas que deixa-me só acabar. ficam ofendidas eu quando subo a um palco, Sim. eu não tenho como hábito de gozar com aquele que é careca ou com aquele. Mas há colegas nossos que o fazem. Sim. É um estilo, não é o meu também, não é um estilo que eu Mas aprecio. humilham para fazer rir os outros. Sim. Compreendes onde é que eu quero chegar? Sim. E isto não é bem a minha onda. Sim. Não critico quem o faça. Sim. Mas não curto, não é a minha onda. Sim, mas
de certeza que já houve gente que se sentiu ofendida e magoada com piadas tuas. Certo? Pronto. Mas tu dizes, não é minha intenção. Mas espera aí, azar. não, mas espera aí. Uma coisa é eu dizer, uma vez ia um anão pela rua e tal, e que o anão, eu disse, queres boleia? E o anão insultou-me, e eu fechei a mochila e continuei a caminhar. Houve gajos que ficaram ofendidos, coitadinho dos anões e não sei o quê. Mas eu disse, os anões, eu não generalizei um anão. Mas isso era outra coisa que eu ia chegar, que é, imagina... Tu falas do Kobe Bryant, tu não disseste um gajo qualquer que ia de helicóptero, tu falaste daquele. Por acaso, aí, lá está... Vale o que vale, mas aí na minha cabeça eu acho que está tudo bem, porque o gajo nem sequer sabe quem tu és, ele nem sabe onde é que é Portugal, quanto mais esquece, não vai afetar ninguém, passou ao lado, não feriste as suscetibilidades de ninguém ficou das familiares. Da família, exato, mas muitos seguidores e fãs tomaram essas dores. Pronto, ok. Agora, por exemplo, imagina. Grave, eu não acho isso grave. Imagina, eu consigo fazer piadas com pedofilia e hoje à noite vou fazer bastantes, mas normalmente não particularizo um caso. Eu seria não seria incapaz, ainda não encontrei a piada aí, não quer dizer que não faça, mas imagina Ou seja, não és um gajo para fazer piadas com a média? Não, a média, eu ia dar esse exemplo da média e do Rui Pedro. Há a questão de ser estrangeiro, não é? E da questão de tu, acho eu, no nosso imaginário, estar que os pais até podem ter sido culpados. Não, mas na média isso é. Média sim. E por isso é que se fazem mais facilmente com a média, por ser estrangeira. De pedofilia com a média? Não estou a perceber. Não, nesse caso. Como é que é possível? Até pode haver. A miúda desapareceu e ainda põe a ser vítima de pedofilia. Vocês são uns bandidos, não é? Vocês? Não, eu não tenho nada a ver presos. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem esqueço o comediante. Tu havias de apanhar a cadeia, mano. De apanhar. Mas. Coitadinha da média, ainda ninguém a encontrou. Nem vai encontrar. Sim, à partida já não dá. Mas ia dizer, fazer esse paralelismo, que era. É mais fácil fazer porque é estrangeiro, fazer piada, não com a pedofilia, mas com o desaparecimento, do que com o Rui Pedro, por exemplo. E também porque acho que há no imaginário coletivo a cena dos pais poderem ter sido culpados, não é? E isso faz com que não haja tanto pudor em fazer as piadas. E depois, em relação à piada, é que mais notícias. A ofensa por uma piada é exatamente parecido com a preocupação de uma notícia. Quanto mais afastada, menos afeta. Sim. Mas também menos piada tem, acho eu. Há uma história daquelas de vida que numa altura em que nem havia televisões nem eletricidade, estão todos à lareira e está um sujeito, o único homem da família que sabia ler, estava a ler no jornal e começa a ler e diz: na China morreram 30.000 pessoas. Ninguém se manifesta na sala, estavam para umas 10 pessoas na sala e ele continua a ler. Em França morreram 10.000 pessoas e ninguém disse nada. Em Espanha morreram 30 pessoas e houve alguém que disse: ai meu Deus. Em Portugal morreram 2 pessoas e alguém disse: que desgraça, oh meu Deus. Aqui na nossa terra o padeiro partiu a perna. Levantaram-se todos: o padeiro! Foram todos ver o que é que aconteceu com o padeiro. Quer dizer, os gays da China que morreram não sei quantos, ninguém se manifestou. O padeiro que só torceu o tornozelo, foi toda a gente se levantou e foi correr. Mas aí acho que estás a... Quanto mais próximo é, mais afeta. Sim, mas acho que aí estás não a dar razão, mas estás a dizer que o nível da ofensa é sempre relativo. É claro. E claro então, mas aí como é que o humorista pode controlar isso? Se o público se ofende, não pode. Não é? Isso é impossível. Esta discussão dos limites da comédia não tem fim. Sim, nem é os limites. Aqui é mais a tua escolha editorial de o que é que tu queres fazer. A minha cabeça que define o que é. Claro. A tua já é diferente, a dele já é diferente e está tudo, vais ter que conviver com isso. Sim. Ou tu vais para eletricista e arranjas-te um contacto ferreiro, ou se queres ser humorista, humorista com a vertente de comédia que tu escolheste, com a linha que tu escolhes para fazer comédia e que fazes muito bem. Dou-te os meus parabéns, que gosto muito da forma como trabalhas. E é aquilo que te dá prazer fazer, essa linha de comédia, dá-te prazer. Mas depois tens o reverso da medalha. Claro, sim. Que aguentar não me queixo, as minhas críticas, que sou teu colega. Diga: ó Duarte, aquela piada tiveste mal, mas dou-te um abraço e continuamos a sim. Não. Assim como tu podes dizer: ó Rocha, vai-te a foder que és um ordinário do caralho. Sim, não, eu acho que isso está bem. Há um bocado esse
Ou seja, os humoristas não se criticam muito Por acaso não. em público, não é? Sem ser nas costas. Só nas costas. Só uns nas dos costas, mas até acho que há algum bastante espírito de entreajuda. Mas às vezes, e tu já tens essa posição, já deste várias vezes essa posição do humor mais com desgraças. E uma vez, quando foi do Ângelo Rodrigues, depois o pessoal até Garmin, não sei, olha, Fernando Rocha está a dizer isto, deve ser para ti, não sei o que mais. E eu, pá, eu não disse que era para ninguém. Exato. Eu disse, aconteceu isto, mano, Sim. calma, deixa o homem sair do hospital. Sim. Foi mais ou menos isto Sim. que eu quis dizer. Mas eu respondi assim: ele está a dar a opinião dele. Claro. Ele não está a dizer que não se pode fazer. Se ele dissesse, o Rocha dissesse, não se pode fazer. Não se deve é uma coisa, não achas que não se deve. Agora, não podem fazer. Isso. Eu aí Mas dizia, quem então, sou eu para dizer? Exatamente. E agora, Eu não sou a autoridade Sim, da comédia, não é? mas há pessoal que acha Só que dei a é. minha opinião. Temos mais perguntas? Não, pá, é assim, temos que ir. Tem que ir, São não é? 8h15. Ok. Temos que ir Muito jantar. rapidamente então, Fernando, queres promover alguma coisa? Isto vai Espetáculo? passar quando? Próxima terça. Terça-feira. Ora bem, eu quero promover o Pisa em Pé, por favor, de 20 de fevereiro, que vai ser no Auditório de Lavra. Sim, senhores. Bilhetes à venda aqui é Ticketline? Ticketline. É sempre Ticketline. Sim, Ticketline. Pisa em Pé é Ticketline. Não há umas que tem que ser. Uns teatros. Não, tem que ser. é muito difícil. Para quem não- Faro tem que Yeah, ser. pois é. para Há só- umas que é o desculpa, Blue Ticket, é o outras Ball. que é Para quem não Ball. sabe e pensa que é mesmo pizza em pé, Sim, não, é não. PI 100 numérico Sim, pé. pé, Portanto, sim. para fazerem a busca, Sim. não é? Para não. Para o YouTube não cortar. Não, Para o Não, e YouTube depois cortar. escreverem mesmo É. pizza em pé, vão parar a outros sites. Sim, provavelmente, sim. não é? Eu gosto desta história. Uma vez uma senhora que o cérebro dela devia ter feito isto. Eu imagino que misturou o nome Pisa em Pé com Levanta-te e Ri. E chegou à minha vez e disse: como é que se chama o programa? É Levanta a Pisa. E pronto, ficámos com isto. Ok, para então acabar. tens o espetáculo dia 20, mais alguma 20 coisa? de fevereiro, não, para já está tudo bem. E o teu canal do YouTube é Fernando Rocha? Fernando Rocha. Podem-me seguir no Instagram Rocha Comedy. Ok. Podem-me seguir no Facebook Fernando Rocha. E o Twitter? O meu Twitter é muito fraquinho, eu não devo saber andar naquilo. Pois andas lá É preciso pouco tirar a tempo. carta para andar Tem que naquilo. ser. Tens que pelo menos entrar sempre em conflito com pessoas. No É, Twitter, Tens que aqui arranjar discussões. Tens que então arranjar- pronto, arranjar então discussões. não, Sim, então não, sim. então pronto, então não estou Vale a para aí pena. virada, então não estou para aí virada. E pronto, então é isto. Muito obrigado, Fernando. Sim. Gostas mais de chamar Fernando ou Rocha? Eu por acaso chamo É mais igual. Rocha. Toda a gente chama mais Rocha, não é? Os amigos é Rocha. Não mais Rocha. Não, a família é Nando. Sim. Não, É da confiança. Nandinho. Eu dou confiança à minha mulher, ela chama-me Nando. Para quem estiver interessado, o episódio de fim de semana especial dos patronos é sobre exercício físico e chefes. Chefes ou maus idiotas. chefes. Sim. Portanto, já sabem que não é patrono e que estiver interessado, sem barbas na língua, Não. Patreon, sem barbas na língua, não é? Patreon.com/sem barbas na língua, com apenas €1 por mês, têm acesso a 4 episódios especiais e Quantos mais patrões vocês cenas. têm? Estamos com 450. Boa. E agora? Está Muito fixe. Está fixe. Eu Tu e estou com vocês também? 300 e qualquer coisa. Tenho ligeiramente menos. Mas Nós- é importante começarmos todos assim, Yeah. para as pessoas começarem a ter uma cultura de Sim, de contribuir com as é coisas. claro. É a mesma coisa que se tu gostas de um projeto e gostas de consumir esse projeto, depois às vezes as pessoas dizem: o Que é que programa acabou? tal acabou. Sim. Pois é, pá, porque para alimentar isto era preciso ter fundos e não havia tempo que assim se houver fundos, a gente continua, É isso. claro. Portanto, é isso. Patreon, vão também ao Patreon do Pisa em Pé. É do Pisa em Pé ou do Sim. Fernando Rocha? Pisa em pé. Pisa em Pé e têm acesso aos episódios inteiros, não é? Se quiserem uma E mais pizza, um. é pagar por ela. E não pronto, é? é isso. À partida custa mais do que €1 por mês, não sei. Não sei qual é o preço da pizza Por acaso, no mercado. a conta do Patreon, do Pisa em pé, acho que é Fernando Rocha, não é Pisa em pé, é ok. Fernando Rocha. Então, É Fernando então Rocha. pesquisem que vocês têm Google. Até Vá. para a semana. Até para a semana. Obrigado, Fernando. Tchau, por teres obrigado. vindo. Obrigado.